Boa tarde. Vamos lá. Hoje nós vamos continuar resolvendo exercícios de lançamento oblíquo da página 177. Temos o seguinte exercício. Em um espetacular show de acrobacia, um motociclista abandona a extremidade da rampa com velocidade de 108 km por hora e sobrevoa uma fileira de fuscas estacionados, descendo finalmente em uma outra rampa idêntica à mesma altura que abandonou a primeira. Considere desprezíveis ações resistivas do ar e do atrito. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a inclinação da rampa igual a 32. Ele quer determinar quanto tempo a motocicleta permanece voando sobre os carros. E a segunda pergunta é: se os fuscas fossem estacionados lado a lado, ocupando uma vaga de 2,10 metros, determine quantos carros compunham a fileira entre as rampas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar. Então, vamos entender aquilo que está acontecendo. Eu tenho uma rampa e, nesse ponto, o motociclista sai daqui com a sua motocicleta, atravessa uma fileira de carros estacionados e aí, nesse ponto aqui, tem uma outra rampa exatamente com a mesma altura, não ficou com a mesma altura, né? Vamos fazer uma rampa exatamente com a mesma altura, ou mais ou menos a mesma altura, tá? Então o motociclista sai daqui com a sua motocicleta e vai descer a rampa. Então, aqui a gente pode considerar isso um lançamento oblíquo, aonde ele vai sair daqui, vai cumprir essa trajetória até tocar nesse ponto, certo? Esse ângulo de lançamento é dado que é de 32 graus. Então, 32 graus. Qual outra informação que a gente tem? Que a velocidade com que ele sai daqui é de 108 km por hora. Essa é a minha velocidade nesse ponto, nessa direção. Lembram? E eu não tenho mais informação nenhuma. Meu Deus, como eu vou fazer? Então, a primeira coisa é começar a fazer. Então, começando, desenhando. Isso aqui são fuscas, não parece, mas pode acreditar, são fuscas. Então, eu tenho um lançamento que está saindo numa velocidade de 108 km por hora e chegando nesse ponto aqui. Então, a primeira pergunta é: qual é esse tempo? Que essa, às vezes, é a dificuldade, é entender qual é a pergunta. Está aqui, gente. Determine quanto tempo o motociclista permanece voando sobre os carros. Quanto tempo ele permanece voando? É o tempo que ele sai daqui e chega aqui. Certo? Então vamos ver isso. Aqui eu tenho uma velocidade de 108 km por hora. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gravidade nos foi dada igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Maioria dos exercícios que a gente tem feito, estamos falando em metros e estamos falando em segundo. O tempo ele vai querer saber em segundos. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é converter esse cara para ele não atrapalhar a gente. Lembram? Como é que eu converto quilômetros por hora em metros por segundo? Eu vou pegar o meu 108 e vou dividir por 3,6. Certo? A hora que eu dividir 108 por 3,6, a primeira coisa que eu posso fazer é tirar essa vírgula daqui, pôr um zero aqui. 108 por 36. 100 por 36 vai dar mais ou menos 3. Vamos ver, está com cara de ser 3.
3 vezes 30, 90. 3 vezes 6, 18. 90 com 18, 108. Olha que lindo. 108. Aqui dá 0, desce esse 0 aqui, dá 0 aqui. Então, esta velocidade que é de 108 km por hora é a mesma coisa que 30 metros por segundo. Tá? Só que essa é a velocidade neste ângulo de 32 graus. E a gente sabe que se eu tenho uma velocidade num ângulo, uma velocidade nesse lançamento oblíquo, eu posso decompor ela em duas velocidades. Uma velocidade horizontal e uma velocidade vertical. Ou seja, uma velocidade que vai estar jogando ele para cima e a outra que está jogando ele para frente. Quais as fórmulas para isso? Temos no nosso formulário aqui do lado. Vamos pegar lá. Então, a velocidade em Y, no eixo Y, ou seja, a velocidade que joga ele para cima, é igual à velocidade que você tem, os 30 metros, já vamos substituir aqui, vezes o seno do ângulo do lançamento. O seno do ângulo que é 32 graus. Então, a minha velocidade no eixo Y, ou seja, a velocidade que joga esse cara para cima, é 30 seno de 32. O exercício dá que o seno de 32 é 0,53. Então, 30 vezes 0,53 vai ser igual... Vamos fazer a conta? Vou apagar esses dados que eu tenho aqui. Aqui vai ser o meu rascunho, tá? Isso é bom vocês terem quando fizerem os exercícios. Por quê? Porque às vezes você vai querer fazer a conta de cabeça e vai errar. Então não custa nada. Põe aqui, ó, 30 vezes 0,53. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 0, 0. 3 vezes 5, 15. 0, 9, 5, 1. Quantas vírgulas eu tenho? 1, 2. 1, 2. 15,9. Então, a minha velocidade que joga esse cara para cima é 15,9 metros por segundo. E a minha velocidade que joga esse cara para frente, a velocidade que ele está chegando, ela vai ser decomposta na velocidade horizontal. A velocidade horizontal, ou seja, no eixo X, ela é a minha velocidade escalar vezes o cosseno do ângulo do lançamento, o cosseno de 32. Aqui no exercício a gente tem que o cosseno de 32 é 0,85. Então, o Vx vai ser igual a 30 vezes 0,85. Vamos fazer aqui a conta no nosso rascunho? 30 vezes 0,85, 5 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, 8 vezes 0, 0, 3 vezes 8, 24. 0, 5, 5, 2. Duas casas. 25,5 metros por segundo. Então, minha velocidade no eixo X é 25,5 metros por segundo. Correto? Então, a gente já andou bastante com esse exercício. Agora, a gente pode analisar os dois movimentos independentes. Um é um movimento uniforme, que ele vai na horizontal, e o outro que é um movimento uniformemente variado, que é o movimento da vertical. O que a gente sabe? Que do momento que ele sai daqui e chega aqui no ponto mais alto, até o momento que ele chega no ponto mais alto, até o ponto onde ele toca a rampa, eu tenho exatamente o mesmo tempo.
Porque a velocidade vertical, ela vai diminuindo, porque ela está sofrendo a ação da gravidade, até chegar a zero. E no momento que ela chegar a zero, essa moto começa a cair, e aí então ela começa a ganhar velocidade até ela tocar esse ponto com a mesma velocidade que ela saiu. Velocidade vertical, no caso, os 15,9 metros por segundo. Então eu tenho a velocidade inicial, eu tenho a velocidade que ele vai chegar, que é o zero, eu tenho a aceleração da gravidade. Podemos usar aquela fórmula V igual a V0 mais a T. Qual que é o V? É a velocidade que ele vai chegar. Que velocidade que ele vai chegar no ponto mais alto? Aqui, ó, vamos chamar aqui o ponto mais alto. Aqui, ó, o VY é zero. Então aqui vai ser zero. É igual a V0. V0 qual que é? A velocidade inicial que ele vai sair. Qual a velocidade inicial que ele sai? 30 metros por segundo? Não. Não é. É 15,9 metros por segundo. Porque nós estamos analisando agora somente o movimento uniformemente variado. Então eu preciso considerar a velocidade que está causando este movimento. E a velocidade no eixo Y. 15,9 mais A vezes o tempo. Quem é A? É a aceleração da gravidade, que no nosso caso a gravidade é 10. Só que ele está subindo. Se a gente lembrar aqui, quando eu tenho um lançamento vertical, a aceleração é negativa, porque a aceleração da gravidade vai empurrar esse cara para baixo. Então a aceleração, quando eu estou jogando alguma coisa para cima, é negativa. Então aqui é menos 10t. Então o que eu vou ter? 10t, passando esse menos 10t para o lado de cá, é igual a 15,9. Então o t, se eu dividir os dois lados por 10, ou como se costuma falar, passando o 10 que está multiplicando para lá dividindo, vai dar 15,9 dividido por 10. 15,9 dividido por 10 é 1,59. 1,59 é o quê? Segundos. Então, qual é o tempo que esse cara levou da hora que ele saiu daqui até aqui? Ou seja, quanto tempo ele ficou voando? 1,59, professor? Não! Esse é o tempo que ele demorou para chegar na velocidade zero. E a partir daí ele começa a ganhar de novo uma velocidade, agora jogando ele para baixo, que é exatamente a mesma que ele levou para chegar até o ponto mais alto. Então é 1,59 também. Então, o tempo total deste ponto até este ponto é 1,59 vezes 2, que vai ser, vamos fazer o rascunho aqui, 1,59 vezes 2. Vai fazer de cabeça? Pode fazer, mas vai errar. Uma hora você vai errar. Então faz a conta aqui no papel. 2 vezes 9, 18, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, vai 1. 1 vezes 2, 2, mais 1, 3. Duas casas, 3,18. Quanto tempo a moto ficou voando? 3,18 segundos. Esse é o tempo daqui até aqui. Vamos apagar nosso rascunho para não poluir nossa lousa. Aqui e vamos deixar o resto. Então a gente consegue responder a questão A? Determine quanto tempo um motociclista permanece voando sobre os carros? Consegue. Nós temos aqui 15,9 metros por segundo. Essa velocidade vai chegar em zero depois de 1,59. Vai dobrar porque agora ele passa a ganhar velocidade. Então o tempo que ele fica voando é de 3,18 segundos. Vamos pôr aqui. A. 3,18 segundos. E a B? Se os Fuscas forem estacionados lado a lado, aqui cada um dos Fusquinhas, ocupando uma vaga de 2,1 metros, então o espaço que o Fusca ocupa é 2,1 metros. Determine quantos carros compunham a fileira entre as rampas. Então, o que eu quero saber?
quantos carros tinham daqui até aqui. Cada um tem 2,1 de largura. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber qual a distância daqui até aqui, concorda? Então, agora, qual é a velocidade, qual é o movimento que joga ele para frente? É o movimento uniforme, é o movimento que começa com a velocidade no eixo X, que a gente já calculou que essa velocidade é 25,15 metros por segundo, constante, uniforme. Ele sai com essa velocidade e chega com essa velocidade, certo? Só que dado que a gente tem, que a gente já calculou? A gente sabe que para ele sair, da hora que ele sai daqui até a hora que ele chega aqui, ele leva 3,18 segundos. Então assim, pô, eu tenho tempo, eu tenho a velocidade inicial. Nesse caso eu não tenho aceleração, porque é um movimento horizontal, ele é uniforme. Pô, eu vou usar a fórmula S igual a S0 mais V0T. Certo? S vai ser a distância que eu vou percorrer. S0 não interessa, eu quero saber só daqui até aqui. Então o S0 eu considero que é 0, que o S vai ser a distância até aqui. Então a gente já matou aquela parte do S0. A gente já matou a parte da gravidade, porque é um movimento uniforme. Então a distância é igual à velocidade inicial vezes o tempo. Então vamos por aqui. A distância que ele vai percorrer é igual à velocidade inicial dele. Qual a velocidade inicial? 30! Não! É o 25,5 que a gente calculou antes. É a velocidade horizontal. Então é 25,5 vezes o quê?Vezes o t. O t a gente acabou de calcular, está aqui, 3,18. Então 25,5 vezes 3,18. Eu vou tomar a liberdade de apagar esse pedaço aqui para a gente usar de rascunho. Por quê? Porque eu quero fazer a conta no papel. Que eu tenho que calcular quanto é 25,5 vezes 3,18. Olha que continha mais complicada essa daqui. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 5, 40. Com mais 4, 44. Vai 4. 2 vezes 8, 16. Com mais 4, 20. Apaga esses 4 daqui. Vamos para o próximo número. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Vamos para o terceiro número. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Com mais 1, 7. Então, eu vou ter aqui 0, 5 e 4, 9. 5 e 5, 10, vai 1. 2, 4, 5 e 6, 11, vai 1. 8. Quantas casas eu tenho? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu tenho que o meu S é igual a 81. Opa! Deu tilt. S é igual a 81,09 metros. Certo? O que é isso? Isso aqui é a distância que ele leva daqui até aqui. 81,9 metros. Então, olha isso. Em 3,18 segundos, 1, 2, 3,18, ele saltou 81 metros. Pô, o cara vinha a 100 km por hora. Então, é de se esperar que ele vai chegar longe. Só que não é isso que eu quero saber. Eu quero saber quantos carros ele saltou. Quantos carros ele saltou? Cada carro tem 2,1 metros. Eu tenho 81,09 metros. Então eu tenho lá 81,09. Vou dividir por 2,1 carros. Vamos fazer a conta de dividir? Que bom se essa vírgula estivesse aqui. A gente pode pôr ela aqui. Só que eu avancei 2 casas. Então aqui também eu avanço 2 casas. Ficou uma conta mais fácil aqui. 810 por 210. Se fosse 4, ia dar 840. Então não dá. Então vai ser 3, dá 630. 810 menos 630 dá 180. Desço 9 para cá.
1.809 dividido por 810. Vai dar, se for 9, vai dar 1.890. Não dá. Então aqui vai ser 8. 8 vezes 0, 0. Toma a liberdade de apagar esse pedacinho daqui. 8 vezes 0, 0. 1 vezes 8, 8. 2 vezes 8, 16. 1.809 para 1.680, 129. Vou pôr mais um zerinho aqui para arredondar para uma casa. 1.290 dividido por 2,10. Vai dar aproximadamente 6. Dá 1.260. Vai sobrar 30. E por aí vai. Por que eu não quero calcular mais do que isso? Porque o que nós estamos calculando aqui? Vamos pensar o que a gente está fazendo. Eu estou calculando quantos carros, quantos Fuscas cabem aqui. Então, eu tenho 81,09 metros. Se for 38 carros, ele vai dar um valor e vai sobrar um espacinho. Só que eu consigo pôr um outro carro nesse espacinho? Não, não consigo. Ele vai sobrar um espacinho aqui, ou um espaço entre cada carro. Então, quantos carros eu consigo colocar nesse espaço de 81,09 metros? Que é a nossa resposta letra B. Eu consigo colocar 38 Fuscas. Tá entendido, gente? Então, lançamento oblíquo. Decomponho no movimento horizontal e no movimento vertical. O movimento vertical é aquele lá, ó. Ele vai subir e vai cair. Ele vai perder velocidade e ganhar velocidade. O movimento horizontal, vocês não vão ver aí, mas ele é uniforme. A velocidade que eu soltar a caneta, ela vai permanecer uniforme. Porque esses exercícios de física são feitos no mundo perfeito, onde não tem atrito, onde não tem resistência do ar. Então ele vai continuar sendo um movimento com a mesma velocidade. Eu decompus isso em movimento vertical, em velocidade vertical e velocidade horizontal, acabou. É tão fácil como os outros exercícios. O segredo está aqui, é não se perder aqui, legal? Então, espero que vocês tenham uma boa aula e bons estudos.